Olá, eu sou a Vera Santana do ateliê Vera Santana Arte e Costura Criativa e vou gravar aqui para vocês o passo a passo do projeto da lixeirinha da Vera Carmo. O projeto é feito em 3 partes. Então, a primeira parte que vocês vão bordar é essa parte aqui da frente, depois vocês vão bordar a parte aqui da alça e depois essa parte aqui da parte de trás, tá? Que vai juntar com a alcinha e a parte da frente. Essa aqui já tá pronta, tá? Porque são 6 frentezinhas diferentes. Então, esse aqui é meu pai super-herói. E agora, então, eu vou fazer essa aqui. Pai como o meu, nem o Google consegue encontrar. Eu costumo abrir primeiro a matriz no meu programa, tá? No meu computador. Aqui eu tô usando o Inbird. Aí eu olho aqui, já vejo quais as cores que eu vou utilizar. Já separo as cores, já vejo aqui a quantidade de pontos. E você pode até também fazer aqui, ó. Seleciona, clica aqui e você vai no simulador de costura. Então, o simulador de costura já mostra para você aqui como que ela vai bordar, a sequência das cores, tá? E você já tem uma ideia do que você vai bordar. Então, isso aqui, antes de ir para a máquina de bordar, de colocar no pendrive e colocar na máquina, primeiro eu faço isso. Eu olho no meu programa, tá? Olho no meu programa, separo as matrizes que eu vou utilizar, vejo aqui embaixo a quantidade de pontos, se tá equivalente, né? Porque às vezes você tem uma matriz pequenininha, né? Que quando você pega, às vezes, doação, não é esse caso aqui, porque esse aqui eu comprei o projeto, né? O projeto da Vera Carmo. Então, agora eu vou... Já olhei aqui, já vi tudo direitinho, já separei as cores, já separei o tecido, já separei entretela. Eu vou usar um feltro, porque é mais macio. Esse aqui, eu usei o nylon dublado. Eu usei a entretela 80 e o nylon dublado. Ela ficou bem durinha. No caso da bordadeira da Brother, a BP 1430, ela levanta o pezinho. Então, se você for fazer um projeto, não tem problema da altura, porque ela levanta. Já a Janome, o pezinho não levanta. E como eu estou usando a Janome, eu vou utilizar agora um feltro que ele é mais macio, tá? Então, agora nós vamos lá para a bordadeira. A matriz já está no pendrive, já está aqui na máquina, né? Então, já vi aqui direitinho. Vou começar aqui a bordar. Ela vai fazer primeiro a marcação, tá? Então, vou abaixar aqui o meu bracinho aqui. Então, ela vai fazer aqui primeiro a marcação, que é o lugar onde eu vou colocar o tecido. Tá? Então, eu vou colocar aqui o tecido. Vou marcar aqui, aonde eu vou colocar o... Ele aqui já fez a marcação com a linha preta aqui. Como eu vou fazer o contorno com preto, o ponto cheio no final, eu já uso a preta aqui para não ficar o contraste embaixo. Eu gosto de cortar o feltro ou o nylon dublado antes de colocar o tecido. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na minha máquina, volto os pontinhos aqui, tá? Essa Janome eu volto aqui. A Brother a gente volta de outra maneira. Então, eu venho aqui, ó. Tá, peraí que eu tenho que levantar aqui a barra do calcador. Vou levantar a barra, levar vocês aqui pro painel novamente. Aí eu venho aqui, tem uma canetinha, tá? Mas eu não sei por onde ela anda, vai isso aqui mesmo. Aí eu venho aqui, vou apertando até ela voltar lá pro início do bordado. Então, ele vai voltar lá pro início. Aí eu vou prender o meu feltro ou o meu nylon dublado, recorto. Aí, na segunda passagem que ele colocar a linha, aí eu ponho o tecido, tá? Então, o que eu faço? Ele faz a primeira marcação, eu volto os pontos lá na máquina. Eu poderia ter feito isso aqui na matriz, tá? Porque aí você pode desmembrar e colocar mais uma linha. Mas como eu esqueci, então eu faço isso aqui. Volto lá pra primeira etapa, né? Pro número 1. Aqui eu vou colocar o nylon dublado, tá? Recorto e na segunda linha boto o tecido. Então, aqui, ó, já prendi aqui o nylon dublado, tá? Prendi ele aqui. Agora eu vou soltar o meu bastidor aqui, não é tirar coisa dali. Vou tirar aqui o meu bastidor. Vou recortar o meu nylon dublado, porque eu prefiro assim, que aí não fica muita camada no final.
Então, vou recortar aqui o meu nalho dublado. Poderia ser feltro, ser manta R1, né, que a R2 que é muito grossa. Como eu estou usando a Janome, e a Janome não levanta o pezinho, eu prefiro usar o nylon dublado ou feltro, que é mais fininho. A manta R2 iria ficar muito pesado e na hora de terminar de fazer as últimas costuras ele pode enganchar. Então, vou recortar aqui e vou usar agora o tecido de cima, que é onde eu vou bordar. Como eu vou fazer com uma parte aqui de time atrás, no tecido de time, eu vou usar o preto aqui. Então, antes de começar a bordar, você já escolhe quais os tecidos, já quais as combinações que você vai querer, pra já ficar aqui tudo prontinho, tudo à mão aqui na hora de você for bordar. Nylon dublado já recortado. Agora eu vou colocar o tecido aqui em cima. Resolvi trocar em vez de preto. Resolvi usar o vermelho, porque como eu vou fazer aqui essa matriz, aí tem esse pai aqui em preto, né? Aí ele fica melhor aqui e combina mais com o outro também, que o outro tecido tem mais vermelho. Então, agora eu vou prender o tecido de cima. Ele vai fazer todo esse bordado aqui, tá? Então, assim, eu não vou mostrar ele bordando todo, né? Porque não tem necessidade, né? Então, eu venho mostrar aqui pra vocês quando ele já estiver finalizando. Quando já estiver na penúltima e na última, na parte que tem que colocar o forro e recortar. Já prendi o tecido. Eu gosto de prender aqui com alfinete, ó. Você pode prender com fita crepe, colocar a mão, o que você achar melhor. Eu prefiro prender com a fita crepe. Eu vou usar um mesmo tom para fazer o quilt, que acho que fica mais bonito. Como vocês podem ver, olha, ele está pintando. Aí depois do quilt é que ele vai fazer todo o desenho. Olha como fica lindo, no tom sobre tom. Eu usei um vermelho. Como eu vou usar muitas cores aqui por cima, então para não ficar muito destoante, né? Então eu usei um tom sobre tom para fazer o quilt e vou terminar de bordar ali todo o restante ali, tá bom? Aqui, deixa eu aproximar mais aqui, ó, para vocês verem. O quilt fica lindo. Eu tô usando um Oxford, ele desfia bastante, mas dá pra gente trabalhar. Ele não é um tecido muito caro, né? Então dá pra gente ter um bom look. Mas pode usar tricoline, no outro eu usei tricoline, teve um aqui que eu usei burburinho. Então a gente vai pegando assim os retalhos que tivermos, né? Como é para fazer em 3 partes, então dá pra gente utilizar os nossos retalhos. Então aqui, olha, já bordou todo o desenho. Ele leva uns 30 minutos. Depois eu checo aqui no final quanto tempo. Agora você vai tirar o bastidor. Tá aqui, solta o bastidor. Deixa eu me levantar aqui. Aí você vai virar o bastidor para trás. Dá uma limpadinha aqui nessas linhas, né? Porque tem muita linha aqui, principalmente preta. Dá uma limpadinha aqui. E aí você vai prender o tecido de forro, tá? Então depois você dá uma limpadinha. Como o tecido aqui é escuro, nem vai aparecer muito, mas eu costumo tirar um pouquinho para a linha não embolar. Então, aí aqui você vai prender esse tecido aqui, ó, no forro, tá? Na parte de trás do bastidor, você vai forrar. Vai prender ele aqui com fita crepe, esparadrapo, alfinete, o que você quiser. Aí você vai voltar o bastidor para a máquina, né? Confere se tá tudo preso direitinho. E ele vai fazer a costura para prender aqui a parte da frente no forro. Como essa parte aqui, a parte da frente eu vou prender na parte de trás, então depois eu recorto aqui com uma margenzinha para dar um espaçozinho para prender. Aí aqui nesse momento eu tirei só aqui, na parte de trás também, tirei o bastidor, do mesmo jeito que eu fiz para colocar a parte de trás, tirei o bastidor, recortei atrás, da mesma maneira que tá aqui na frente. Aí nessa hora eu troquei a linha da bobina pela linha preta. Tem linha preta de costura de bobina também, tá? Tem preta e branca. Não vi nenhuma outras cores. Quem sabe agora na Mega, né, eu consiga ver se eles façam algum lançamento de outras cores. Por enquanto eu só encontrei branca e preta. Então aí agora ele vai fazer o ponto cheio aqui
que essa parte aqui já vai ficar pronta, tá? Então, aí a gente retira daqui, depois que terminar aqui, guarda e vamos fazer a parte de cima, a alça, e depois a parte de baixo para juntar tudo. Aqui ele já fez aqui o ponto cheio, já tá terminando ali o ponto cheio. Aí eu vou retirar da bordadeira e vou guardar aqui essa parte, deixar ele aqui no canto aqui, que agora eu vou fazer as alças e depois a parte de baixo para poder juntar as três partes. Como eu já disse, ele é feito em três partes. Primeiro a parte da frente, depois as alças que vai encaixar lá no câmbio e depois a parte de baixo que vai unir essa aqui e a alça. Vamos fazer agora a parte da alça. Então, a matriz já tá aqui. Entretela no bastidor. Já fez a marcação. Vou colocar nalho dublado, recorto e depois eu venho com tecido. Já recortei. Coloquei o tecido aqui que vai ser da alça. Ele faz aqui, prende aqui o tecido e já faz aqui o círculo aqui no meio. Agora ele vai fazer o quilt. Então ele vai fazer o quilt. Depois que ele fizer o quilt, depois que ele terminar de fazer o quilt, eu vou prender a parte de trás, faço aquela mesma operação da primeira parte. Retira aqui o bastidor, prendo o forro atrás, prendo com uma fita crepe, alfinete ou esparadrapo. Ele vai prender a parte de trás com a parte da frente, vai fazer a marcação do círculo, eu retiro do bastidor, recorto e ele vai fazer a finalização em ponto cheio. Quilt pronto, quilt terminado. Vou fazer a mesma coisa que fiz no outro, né? Retira aqui o bastidor, vou virar o meu bastidor e aqui na parte de trás vou prender o tecido que vai ser o forro, a parte de trás. Então eu vou esticar ele bem esticadinho aqui, vou dar uma passadinha, prender com alfinete, com fita crepe. E ele vai fazer agora a marcação, prendendo e fazendo aqui a marcação do círculo. Essa parte da alça é rápida, ela fica pronta em 16 minutos. A parte mais demorada é a parte da frente, porque você vai bordar a frase, né, todo o desenho é mais demorada. A parte da alça é rápida, são 16 minutos apenas. E agora vamos para a última parte. Então eu vou pegar um furador, um desmanchador. Vou fazer um buraquinho aqui para ficar mais fácil. Vou enfiar minha tesourinha e vou recortar aqui todo em volta. Esse aqui eu recorto toda a volta, deixo aqui um pedacinho aqui, que eu vou juntar esse aqui na terceira parte. Então, eu vou recortar e daqui a pouco termino, que é só fazer agora o ponto cheio toda a volta. Olha, então já tá aqui tudo recortado. Aqui a gente recorta só o tecido e a monta, tem que ser com bastante cuidado. Não é pra gente tirar a entretela fica aqui. Aqui embaixo eu deixei uma sobrinha, porque eu vou emendar esse aqui na outra parte. Então, agora ele vai estar aqui finalizando aqui a alça, só terminar de fazer aqui o ponto cheio. Então, vou deixar aqui essa sobra para poder prender lá na terceira parte. Então, aqui, ó, vocês prestem atenção, eu furei com abridor de casa e depois eu vim com a tesourinha de ponta e tirei. Aí, consegui cortar bem certinho o miolinho aqui. Atrás, a mesma coisa. Então, ele agora vai fazer aqui agora o ponto cheio em toda a volta e essa parte aqui já tá pronta. Então, já guardei a primeira parte, que foi a parte da frente. Agora, eu tô terminando a alça e a terceira parte é a parte que vai unir a alça e a parte da frente. Então, aqui ele já tá terminando já
nós terminarmos a segunda parte, para irmos para a terceira parte. Essa aqui é rápida, é só 16 minutos. Vai estar assim, demorando porque eu estou fazendo, estou filmando, parando, né? Monto uma parte, monto outra. Mas quando você for fazer isso, você já pode até agilizar. Se tiver dois bastidores, já faz duas alças ou já faz duas partes da frente e depois só junta. Só vai juntando só. Aí você agiliza o seu trabalho. Então aqui finalizando, terminando aqui. Ó, ali a parte do meio já ficou pronta, ficou ótimo, né? O ponto cheio. Ele terminou aqui, bordado finalizado. Nossa segunda parte, né? Está pronta. Então, vou retirar e vou terminar a fazer a terceira parte agora e juntar todas as três partes. Agora vamos para a última parte. Comecei à noite e vou terminar de dia. Então, a primeira parte aqui é do mesmo jeito. Vai marcar, vou colocar o nylon dublado. Vou colocar aqui essa parte aqui que vai ser, aqui em cima que vai ser o quilt. Então, é da mesma maneira. Aí depois eu volto, então, só para mostrar a montagem final. Ok? Aqui ele já está quase finalizando o quilt. Então, agora ele vai pedir a marcação para poder eu colocar o forro. Eu vou colocar o forro e depois, aí sim, faremos a montagem final. A primeira, a segunda e essa parte aqui que vai ser a parte que vai fazer o bolsinho, né? Vai formar junto com a primeira parte e vai fazer o bolsinho da nossa lixeira. Aqui então, ó, a nossa primeira parte, né? A parte de cima já tá prontinha. A nossa alça aqui também já tá pronta. Falta só eu passar o isqueiro aqui para dar uma queimadinha, mas vou fazer isso aqui no final. E agora, então, vou colocar aqui o forro, né? Ele vai pedir aqui a marcação, vou tirar, vou colocar o forro ali atrás, igual eu fiz as outras duas partes. E eu volto aqui para fazer a montagem. Então, vai ficar essa parte aqui, a gente vai montar aqui. Essa aqui, a gente vai montar aqui. E ele vai passar uma costura aqui, finalizando, prendendo todo mundo. Ok? Olha, então, aqui agora vamos para finalização. Então, já recortei aqui. Deixa eu soltar aqui para vocês verem. Peraí. Aqui, ó. Já recortei. Aí eu venho e coloco essa marcação daqui em cima dessa marcação aqui. Ela tem umas marquinhas aqui. Tá aqui, ó. Tem uma marquinha aqui, tem outra marquinha aqui. Então, aqui, ó. Tem uma marquinha aqui. Tem outra marquinha aqui. É porque eu fiz no azul, quase não dá para aparecer. Então, eu vou colocar, ó, essa aqui, essa costurinha aqui, ó, essa costurinha daqui, em cima dessa costurinha daqui. Vou prender aqui, eu prendi com fita crepe, aqui eu prendi com o esparadrapo. Você pode prender aqui, se você quiser, botar um alfinetezinho aqui para ficar melhor. Então, você vai prender, né, e ele vai passar uma costura aqui em cima, prendendo essa parte de cima nessa parte de baixo. Eu deixo um pedacinho maior e depois eu recorto antes dele finalizar. Então, ele vai passar aqui uma costura, vai prender. Já botei a linha de baixo da bobina da mesma cor da linha preta, né, que vai fazer o acabamento. Aí ele vai prender essa aqui em cima, depois eu venho com a outra parte, ele finaliza fazendo aqui o ponto cheio. Então, ó, parte de baixo recortada, já recortei aqui, atrás também, né, ó, tudo recortadinho, ó, na frente e atrás. Ele vai unir agora a parte da alça com a parte de baixo, né, que vai ser a parte das costas, e quando ele terminar de unir aqui, eu recorto, ele vai fazer esse mesmo ponto cheio, e depois eu venho com a outra parte por cima. Quando ele terminar aqui a primeira costura, você para poder você recortar aqui, porque senão ele já vai começar a voltar fazendo um ponto cheio e vai ficar essa sobra aqui. Você já pode colocar tudo recortadinho, encostar um no outro. Aí você bota uma fita crepe aqui para bordar,
alguma coisa, ou fica segurando porque para poder encostar. Eu prefiro deixar assim, deixa aqui uma sobra. Tem que ficar sentada aqui, né? Até porque projeto a gente não pode botar para bordar e passear, né? Então, ó, tá preso aqui, ó. Tá preso aqui, prendi. Agora eu solto aqui o meu bastidor, né? Vou soltar aqui, deixa eu levantar aqui o meu pé. Solto aqui o meu bastidor. Aí venho aqui com a minha tesourinha de ponta e vou recortar. Então, vou recortar esse pedacinho aqui e a máquina vai voltar para fazer esse acabamento aqui, para juntar a alça na parte de baixo. Então, ó, recortei bem recortadinho e agora ela tá fazendo o ponto cheio para juntar as duas partes. Eu aconselho vocês a diminuírem a velocidade da máquina. Aqui eu estou trabalhando a minha Janome com 400 pontos. Se fosse na Brode, eu estaria nos 350. Eu diminuo para menor, por exemplo. Principalmente aqui, ó, vai chegar aqui, tá bem grossinho. Então, você tem que ficar aqui de olho, porque pode ser que a agulha quebre. Não é impossível, não, porque ele tá grosso. E como essa aqui não levanta o pé, porque a Brode levanta o pé, então ele vai ter um espacinho maior. Esse aí não tem, então o que a gente pode fazer? A gente pode dar umas amassadinhas aqui, ó, para poder diminuir esse volume aqui, ó. Tem gente que tem até uns martelinhos, ó. Aí você dá uma amassadinha aqui para facilitar a sua agulha aqui, tá? Tem pessoas que têm uns martelinhos e que eles batem com o martelinho aqui, até no patchwork mesmo, para poder passar na máquina de costura quando for mais grosso assim. Mas quebrar a agulha não é impossível não, tá? Porque, principalmente na Janome. Na Brode até que não, porque a Brode ele tem um dispositivo que ele levanta aqui o pé, ele levanta acho que até uns 2 centímetros. Então, quando você tiver essa costura grossa aqui, você vai lá e sobe. Como a minha Brode não tá muito boa, mas semana que vem o rapaz vem dar uma olhadinha nela. E o próximo eu faço um lá na Brode, para vocês verem como é que faz, como acontece quando levanta o pé, tá? Esse aqui nós vamos aqui no Deus é por nós, né? Vamos aqui do lado aqui rezando para a agulha não quebrar e para dar tudo certo. Dá uma ajudinha. Dá uma ajudinha, ó. Parece que conseguiu passar. Depois você tira aqui essa sobrinha aqui. Aí você tira essa sobrinha aqui. Então agora ele vai pedir para eu colocar a outra parte aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui a outra parte e vou colocar aqui. Então, agora, ó, terminou, graças a Deus, deu tudo certinho, a agulha não quebrou, né? Aí, eu faço a mesma coisa. Vou prender a parte de cima, que estava ali separada, que essa aqui foi a primeira que nós bordamos. Boto ela aqui em cima, ó, deixa aqui. Tem um espacinho aqui, ó. Ele não precisa ficar sobre o outro, não. Você bota aqui, ó. De modo que um encoste, uma costurinha encoste na outra. Se você quiser, pode até sobrepor. Se você achar que fica mais bonita... desculpe, não estava focalizando. Se você achar que fica mais bonita sobrepor, você pode, mas você pode deixar aqui, ó, uma costura daqui e outra costura aqui. Ah, o acabamento não ficou muito legal. Então, você sobrepõe, que aí você esconde o acabamento de baixo. Ou até sobrepor. Aí, você coloca aqui, né, ela aqui sobre o de cima. Ó, a costurinha aqui, ó, se você prestar atenção aqui, ó, a costurinha tá costurinha com costurinha. Aí eu coloquei uma fita crepe para segurar aqui, outra fita crepe, pode pôr alfinete aqui também para segurar. Por isso que tem que diminuir a velocidade, porque se ele estiver muito rápido, pode acontecer dele sair trepidando por aqui, ó, que é 850, acho que é o máximo. Ela sair trepidando, ele pode sair do lugar. Então, você prende bem aqui, vou até reforçar aqui com o alfinete. Você reforça bem aqui com o alfinete, passou a primeira costura, não deixa ele voltar. Ele vai começar desse lado aqui, vem aqui, vai até aqui. Aqui você para você recortar, para ele voltar finalizando. Que se você não fizer isso, ele vai voltar fazendo ponto cheio aqui em cima. Aí o acabamento não fica legal, né? Então, ele prendeu, cheguei aqui, você parou, recorta e volta. Pode-se colocar essa linha aí no programa para você não precisar fazer isso. É que eu não tinha prestado, não tinha olhado ainda a matriz
na máquina, né? Então eu não tinha visto, mas quem sabe mexer lá no programa no eBird, dá para você acrescentar uma linha de costura aqui, para ela primeiro costurar, aí ela vai parar, você vai recortar e volta fazendo o acabamento, tá? Para você não ter que ficar aqui, se bem que esses projetos, como eu falo, projeto não dá para bordar e sair passeando, que quando você voltar, ó, esse aqui, ó, teve uma outra que eu bordei, quando a máquina foi para aqui, que ela foi voltar para fazer isso, ela enganchou aqui, a sorte que eu estava próximo, quando eu escutei um barulhinho meio esquisito, eu voei em cima da máquina e desliguei, porque senão ela ia levar isso aqui tudo, foi aqui, ó, foi nessa hora aqui, ó, porque ela vai até aqui e ela volta, quando ela volta, ela pode cair, correr o risco de enganchar aqui, ó. Então, ó, por isso que eu botei uma fita aqui e depois eu vou botar uma fita aqui. Mas isso não impede da máquina enganchar. Por isso que você tem que diminuir a velocidade e ficar aqui de olho, porque quando ela for vir daqui pra cá, você, ó, segura aqui, aperta aqui, ajuda, tem que ficar de olho. O problema do projeto é só esse, porque o nosso acompanhamento tem que ser maior, não dá pra você deixar a máquina sozinha. Então, eu vou ligar aqui a máquina, ela vai fazer essa costura aqui prendendo, eu vou recortar e depois eu volto aqui, que é só para ela fazer o acabamento final. Ó, a parte de cima, como eu já tinha colocado aqui, vocês não viram, a parte de baixo vai ficar desse jeito, tá? Então, a parte de cima, prendi na parte de baixo, tá? Então, alça, a parte que vai ser o fundo, né? Alça, a parte que vai ser o fundo. Essa alça aqui, vocês usem o tecido que vocês quiserem, tá? Agora, nós vamos colocar essa outra aqui, né? Como eu já tinha falado ali anteriormente, eu vou sobrepor, que eu achei que ficou mais bonitinho. Vou sobrepor, vou prender aqui com alfinete, para ela fazer essa primeira costura aqui toda a volta. E depois nós vamos fazer o acabamento final. Então, faltam aqui 8 minutinhos, daqui a 8 minutinhos ela está pronta. Ó, ela já prendeu aqui, tá? Então, ela já prendeu toda aqui em volta e eu vou tirar, recortar para ela terminar. Quando ela chega aqui na etapa 6, o que que acontece? Ele vem até aqui para poder, ele vem aqui, ó, para poder prender aqui e voltar aqui para fazer a 7. Eu tenho duas indicações aqui para vocês. Aqui, nesse caso aqui, ele chegou a prender os 2 pontinhos. Eu vou soltar aqui depois. O que que eu fiz? Eu segurei aqui e ela prendeu aqui. Ou, vocês podem fazer isso, ó. Chegou aqui no 6. No 6 ele começa desse lado aqui, na etapa 6. Ele começa desse lado aqui, dá essa volta toda e chega aqui. Quando ele chega aqui, ele vai para aqui. Então, se você não estiver prestando atenção, ele corre o risco de ele prender toda a sua boca aqui, tá? Então, ou você vai ficar aqui segurando, ó, como eu fiz para soltar a boca, ou, que eu acho melhor, ele vai chegar aqui, você levanta a sua agulha, vai lá na sua máquina, adianta os pontos até ele chegar aqui no final. Aí ele vai para 7, para a etapa 7. Aí na etapa 7 ele vai fazer isso aqui. Então, recapitulando, na etapa 6, ele começa aqui, desse seu lado aqui, vem aqui, dá toda essa volta. Quando ele chega aqui, ele faz esse caminho aqui até chegar aqui. Só que você corre o risco de, se não tiver atenta, você vai prender a boca. Ou você tem que ficar aqui, segurando, para você virar a boca para cá. Para ele só costurar aqui, porque essa costura aqui em cima não precisa. Porque você já prendeu um lado no outro lado. Ele já estava presinho aqui, como eu mostrei para vocês na outra etapa. Então, não há necessidade dessa etapa aqui. Então, chegou aqui, ele na 6, deu a volta, chegou aqui, você para, levanta o seu pezinho, adianta na sua máquina os pontos até você chegar na etapa 7. Chegou na etapa 7, é essa aqui, que é a última etapa do seu bordado. Então, como eu falei para vocês, né, recortei, expliquei para vocês aquele detalhe, ó, como que eu falei para vocês, o Oxford, ele desfia bastante. Então, depois eu tenho que cortar aqui com a tesourinha de ponta e queimar essas beiradinhas. Se for no tricoline, a gente não tem esse risco. Você pode fazer no tricoline, pode fazer numa sarja,
pode fazer no algodão cru, tá? Que são tecidos que eles não desfiam tanto. O Oxford tem esse probleminha, dele desfiar bastante. Então, em alguns locais, ó, ele vai aparecer menos, em outros ele vai aparecer mais. Então, aqui depois, no finalzinho, a gente corta bem cortadinho e queima com o isqueiro. Então, ele recortei, prendi, né? Já fiz tudo aquilo e agora ele aqui tá fazendo a última etapa. Quando ele chegar aqui desse lado, terminou a nossa lixeirinha. Ele já terminou, todo lado de cá. Aí agora ele vem pra cá, aí presta atenção novamente, né, na boca, pra evitar que o pé entre aqui nessa boquinha, por isso é bom botar uma fita crepe, eu fiquei segurando. Aí ele vai voltar pra aqui, vai fazer um acabamentozinho aqui e terminou o nosso bordado. Então, cuidado aí com a... Se for a terminou o nosso bordado. Então, eu vou retirar daqui da entretela, vou queimar aqui, vou acertar aqui direitinho e vocês vão ver como é que ficou aqui, tá bom? E aqui está a nossa lixeira prontinha. Passei o isqueiro aqui na beiradinha, acertei bem, né? Então, assim, o Oxford é um tecido barato, mas ele tem esse probleminha, né? Ele desfia aqui, ele é um tecido que desfia muito, então a gente corre esse risco. Mas tá aqui prontinha, frente, verso, né? E ficou linda, né? Essas frentes aqui, a Vera Carmo fez 6 frentes diferentes, né? Eu já bordei uma outra, que é do flock, do outro flock. E essa daí tem mais 4, né? E amanhã eu talvez faça outra e faça um outro vídeo na ABP. E usando o bastidor maior para poder vocês verem. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida vocês coloquem aí nos comentários. Vou colocar o link para vocês comprarem o projeto com a Vera Carmo. E se tiverem qualquer dúvida, se ficou com alguma coisa, porque eu comecei a gravar ontem à noite e estou terminando hoje. E se ficar alguma dúvida, vocês coloquem aí que eu tentarei ajudá-los. Espero que gostem e que tenham entendido. Até o nosso próximo vídeo.